não gira ao meu redor, será? Não sou criança, não sou adulta, sou apenas uma adolescente tentando me encontrar. Eu me chamo Tailane Barreto, eu sou psicóloga e eu quero dividir um pouquinho com você sobre a influência das mídias digitais, das redes sociais, sobre os transtornos alimentares. Nesse sentido, nós vamos focar em 2 transtornos alimentares específicos, a saber, a anorexia e a bulimia. A anorexia é um transtorno alimentar marcado por uma visão de si mesma totalmente alterada, então o indivíduo tende a observar a si mesmo mais, digamos que mais cheio, mais acima do peso do que realmente aparenta ser, por mais que ele esteja abaixo do peso, ele sempre verifica a si mesmo como acima do peso, e ele tende também a ter uma autoimagem bastante negativa, que interfere na avaliação mais coerente e mais sincera a respeito da autoimagem e também do porte físico. A anorexia tem como principal sintoma a privação alimentar, uma dieta exagerada, seguida de uso bem intenso da atividade física para emagrecer ainda mais, ou de dietas extremamente restritivas, pular refeições, e ainda assim, perdendo peso, e as pessoas comentando que a pessoa está magra, a pessoa não consegue se olhar, é uma dismorfia realmente, ele olha para a imagem e vê essa imagem totalmente alterada, como se estivesse bastante acima do peso, bem acima do peso do que o que realmente o indivíduo representa. Além disso, há um medo extremo de ganhar peso e sempre evitação de práticas ou pular refeições, e ainda assim, perdendo peso, e as pessoas comentando que a pessoa está magra, a pessoa não consegue se olhar, é uma dismorfia realmente, ele olha para a imagem e vê essa imagem totalmente alterada, como se estivesse bastante acima do peso, bem acima do peso do que o que realmente o indivíduo representa. Além disso, há um medo extremo de ganhar peso e sempre evitação de práticas ou consumo de alimento que possa estar associado ao aumento de peso. A gente tem também, muito naturalmente, a interrupção do ciclo menstrual, a incidência de anemia, por exemplo, e outros problemas ósseos que podem acontecer resultantes da anorexia. Já a bulimia, por sua vez, é marcada por um período de compulsão alimentar, de consumo excessivo de alimentos, seguido de estratégias para expurgar esse consumo alimentar, que pode ser a utilização de objetos como escova de dente, dedo e outras coisas para produzir o vômito, pode ser também o uso de laxantes, pode ser o uso de diuréticos, pode ser seguido do uso de chás milagrosos excessivamente, pode ser seguido também do exercício físico exacerbado para queimar supostamente aquilo que foi adquirido. E na bulimia pode acontecer inclusive o vômito involuntário, essa pessoa pode não causar, mas isso acontecer de forma bem intrínseca às reações do organismo, necessitando de uma avaliação mais específica, né? A gente consegue ver aí sintomas como o edema nas glândulas salivares por conta do vômito, a incidência de crises de refluxo gastroesofágico, a irritação intestinal, desidratação, a gente pode ver também a diminuição da vitalidade de cabelos, unhas, pele, enfim, vários outros sintomas podem estar associados. Nesse sentido, como as redes sociais, as mídias digitais podem interferir nesse processo? A gente vê uma delimitação de uma possível autoimagem idealizada. Então a gente compra a ideia, o indivíduo passa a comprar a ideia da beleza feminina exacerbada, da não possibilidade de ganhar um peso aqui, um peso ali, da forma do corpo perfeito, das características físicas perfeitas, do empobrecimento da singularidade e de uma venda de uniformidade, onde todas as pessoas se parecem muito iguais, com características muito parecidas, e a minha característica que não casa com aquele pseudo ideal de imagem é drasticamente criticada. Nesse sentido, a jovem, adolescente, adulto também passa a se cobrar muito para encaixar nesse padrão. Eu queria convidar você a refletir que nós não somos padronizáveis, nós somos indivíduos, somos individuais, somos singulares,
Precisamos lidar com a nossa singularidade, respeitar a nossa singularidade e, é claro, melhorar dentro do que se pode e, sobretudo, numa lógica de preservação da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Se por acaso você tem algum tipo de sintoma semelhante a esse, se você olha para alguém e quer ser igual àquela pessoa, se você estabelecer um ideal de redes sociais, as mídias digitais podem interferir nesse processo. A gente vê uma delimitação de uma possível autoimagem idealizada. Então a gente compra a ideia, o indivíduo passa a comprar a ideia da beleza feminina exacerbada, da não possibilidade de ganhar um peso aqui, um peso ali, da forma do corpo perfeito, das características físicas perfeitas, do empobrecimento da singularidade e de uma vida de uniformidade, onde todas as pessoas se parecem muito iguais, com características muito parecidas. E a minha característica que não casa com aquele pseudo ideal de imagem é drasticamente criticada. Nesse sentido, a jovem, adolescente, adulto também passa a se cobrar muito para encaixar nesse padrão. Eu queria convidar você a refletir que nós não somos padronizáveis, nós somos indivíduos, somos individuais, somos singulares. Precisamos lidar com a nossa singularidade, respeitar a nossa singularidade e, é claro, melhorar dentro do que se pode e, sobretudo, numa lógica de preservação da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Se por acaso você tem algum tipo de sintoma semelhante a esse, se você olha para alguém e quer ser igual àquela pessoa, se você estabelecer um ideal de corpo, um ideal de aparência, um ideal de cabelo e percebe que isso é tão forte em você que você não consegue viver sem olhar para esse aspecto somente, você precisa de ajuda psicológica, assim como se você vivencia algum desses sintomas anteriormente citados. Caso seja o seu caso, procure um psicólogo, ele pode lhe ajudar. Um abraço para todos vocês.